Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada sobre como ordenar listas aqui em Python utilizando a função que tem dentro da lista mesmo, que é chamada de sort, ou uma função built-in do Python que é chamada de sorted, beleza? Vamos aqui para o monitor para a gente já começar aqui sem delongas. Deixa eu te explicar o que eu tenho aqui. Eu tenho uma lista, no caso aqui, que tem números, basicamente, tá? Porque é mais fácil da gente ver a ordem funcionando. E eu tenho também uma outra lista que é uma lista mais complicada, porque é uma lista que tem objetos dentro, né? Tô falando objetos, mas são dicionários que a gente tem aqui dentro. E a gente vai de quebra também ver como que a gente utiliza essa data aqui para a gente fazer essa ordenação. Então vai ficar bem legal aqui, beleza? Para começar, do que a gente precisa entender aqui, ó. Para começar, deixa eu fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na nossa lista, aqui só para ver se ela está saindo tudo direitinho aqui. Então data 1. Deixa eu salvar isso aqui, né? Se eu conseguir ver o meu teclado. E aí, executando aqui só para eu ver como é que vai sair, saiu perfeitinho. Agora, só que ao invés de utilizar print dessa maneira, eu gosto de usar quando eu estou com o VS Code, aqui vai mais uma dica para você, ó. Eu gosto de usar o pprint, no caso aqui, que ele deixa um pouquinho mais bonitinho. Então, from pprint, import pprint e boas. E aí no lugar do print a gente utilizaria aqui o pprint, porque aí ele vai ordenar, na hora que for o dicionário ali, você vai ver que vai ficar melhor, mais bonitinho ali, tá? E aí o que a gente vai fazer? Ó, pra gente ordenar, a gente tem duas maneiras possíveis, né, no caso. Aliás, tem várias maneiras de você fazer ordenação na programação em si. Eu tô falando de sort e sorted, tá? Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que, ó, se eu quiser ordenar esse data sem criar uma nova lista, tá? Que não é lá uma boa prática, eu prefiro sempre gerar uma nova lista do que manipular um negócio que já existe. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar o data1.sort aqui no caso, beleza? E só de eu fazer data1.sort, se você observar, eu já tenho os dados ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 7. No caso aqui, porque eu não tenho o número 6 aqui. E se eu quisesse forma inversa, reverse, no caso, igual a true. Beleza? E aí, executando, eu vou ter a mesma ordenação, só que de forma inversa. Então, essa é a maneira mais simples possível que você tem de ordenar essa lista aqui, tá? Só que tem uma outra coisa que você pode fazer com sort e com a outra função, que é utilizar uma função de ordenação, tá? No caso, para você informar, geralmente você vai usar essa função aqui de ordenação, para você informar para o Python o que vai ser usado para fazer a ordenação quando você tiver uma lista, como é o caso dessa que tem dicionário aqui, que aí o Python não vai saber qual chave do dicionário que ele vai usar para essa ordenação, mas a gente vai ver isso depois. Beleza, então, para eu manipular a minha lista original, eu simplesmente utilizo a variável que eu estou utilizando para a lista, .sort, e aí eu posso fazer o reverse para inverter ou deixar de forma natural, né, crescente. Beleza, essa é uma forma. Agora, se eu quero gerar uma nova lista, eu posso utilizar uma função built-in do Python, que é chamada de sorted. Então, vou chamar de data1 sorted igual a sorted, e a mesma ideia aqui no caso eu passo o data1, beleza? E aí eu vou ter embaixo aqui o data1 sorted. Executando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu quiser a forma inversa, eu só adiciono ali aquele reverse igual a true. Beleza? E aí, executando, a gente tem a mesma ideia, porém agora eu tenho duas listas separadas. Se você observar a minha data1 e essa data que eu gerei aqui agora, você vai ver que elas são duas listas diferentes, o que não acontece com lista.sort, beleza? Então já começa por aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que sort, de dentro da lista, manipula a lista original. Sorted, que não está dentro da lista, que é uma built-in do Python, sorted gera uma nova lista a partir da lista original, beleza? Então pronto, isso é o basicão aqui que a gente precisava. Vou comentar isso aqui porque a gente não vai precisar disso aqui agora. E agora vamos para a parte mais burocrática aqui da coisa, que é isso aqui. Eu dei um Alt Z aqui só para ele quebrar essa linha aqui, para ficar mais fácil de entender o que a gente tem. Então a gente tem, ó, data,
2, que é a mesma ideia, tá? Então, ó, eu tô falando isso desse jeito para você, porque muito aluno tem dúvida nisso aqui que você vai ver agora. Então, presta bem atenção, é a mesma lista, é a mesma ideia aqui no caso, tá? Só que, ao invés de eu ter valores primitivos aqui nos índices, como eu tenho aqui no caso dos números aqui eu tenho valores mutáveis no caso, tá? Então eu tenho dicionários aqui, poderia ser outra lista, poderia ser o que você quisesse. E aí agora muda um pouquinho a forma que eu ordeno essa lista aqui, deixa eu te mostrar. Se eu vier aqui agora e falar data2.sorted, sort aqui no caso, e mandar o meu... Nem preciso mandar nada aqui, só dar um pprint aqui no caso, ó, data2. Pode até ser que funcione a ordenação de alguma maneira. Nem funcionar não funcionou, na verdade. Ó. Ele não consegue fazer a comparação entre um dicionário e outro dicionário, com o sinal de maior que e menor que, no caso aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso especificamente? O Python gerou claramente um erro que ele não consegue saber se um dicionário é maior que outro dicionário, beleza? Ou se um dicionário é menor que outro dicionário. Ele não consegue fazer essa comparação, então não tem como ele saber, não tem como ele fazer essa ordenação aqui no caso. Como é que a gente faria para ter essa ordenação num dicionário? Aí que entra aquela função que eu te falei, que é a funçãozinha key, aqui no caso. Tanto sort quanto sorted vão receber uma chave aqui, ó, chamada de key. Beleza? Esse key recebe uma função. Nessa função, lambda, aqui no caso, eu vou receber cada um dos itens da lista aqui no caso. Então, no caso aqui do primitivo, ó, eu não tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 índices. Aqui eu tenho a mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É como se basicamente como se eu fizesse um for nessa lista aqui e pegasse cada um desses elementos aqui. Eu pegando cada um desses elementos, eu vou ter ele aqui. Eu vou chamar de value aqui, poderia ser qualquer coisa, tá? E aí eu tenho que retornar para o Python qual que é a chave que eu estou usando, qual que é o valor aqui que eu estou usando para ordenar, qual que é o valor que eu quero. Suponha que seja product, aqui, o name aqui na verdade do dicionário aqui. Eu tenho name product A, name product C, name product B e assim por diante. Então eu quero usar o name, então value, o retorno vai ser value, name. Beleza? E agora se eu usar isso aqui dessa maneira, você vai ver que ele passa a funcionar perfeitamente. Tá vendo? Ó? Ele começa produto A, produto B, produto C, D, E, F. Beleza? Se eu quiser inverter, reverse igual a true. E aí, executando, você vê que ele começa no F, E, D, C, B, A. Beleza? Certo. Agora, isso aqui é uma lambda, né, no caso. E isso aqui costuma gerar muita confusão aqui, porque o que eu estou fazendo aqui, basicamente? Eu estou criando uma função aqui nesse local, né? E se eu estou criando uma função, quem que está chamando essa função, né? Quando que essa função é executada? Deixa eu te mostrar melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Se eu trazer essa função aqui para fora, suponha que eu faça lá def order data. E eu vou receber o value, igual a lambda ali, e vou retornar value name. Eu criei a função, né, no caso. E aí, aqui, o que eu vou fazer no key? Eu vou passar uma referência para aquela função, certo? Ou seja, quando eu estou passando referência, assim, quer dizer que eu não estou executando a função neste momento. Eu não estou colocando parênteses aqui, passando nada. Eu não quero que ele execute a função. Eu estou informando para a função sort que, olha, a função que você vai usar de callback para fazer essa ordenação vai ser essa função aqui. E aí, a própria sort do Python vai chamar essa função passando cada um desses valores aqui, como a gente viu anteriormente, para dentro dessa função. Posso até te provar isso, ó. Print. Posso colocar aqui assim, ó, tipo... o Python está checando value. E aí, você está vendo que aqui eu vou ter o dicionário inteiro. Então, eu estou usando a chave, porque eu estou querendo uma chave. Mas deixa eu executar. Ó. Você vai ver aqui no começo, ó, o Python está checando o dicionário tal, o Python está checando tal, tal, tal. Se eu quiser pegar a chave que eu estou usando para ordenar, simplesmente coloco ela aqui, name. Só que agora eu vou ter que usar aspas duplas aqui dentro. Então, aqui,
Aqui, beleza? E aí, executando, olha lá, ó. O Python está checando product A, o Python está checando product C, product B e tal. Aí depois que ele checou todas, aí sim ele me retornou os dados. Olha, essa é a ordem correta que você quer. Beleza? Então essa função, lembrando aqui sempre, ela é chamada pela própria função sort. Você não tem esse trabalho de chamar essa função. Você só tem o trabalho de criar e informar para o Python. Olha, essa é a chave que eu quero que você use para ordenar. Beleza. Agora vamos para um valor, vou tirar esse print daqui que a gente não precisa, vamos para um valor mais chatinho de ordenar. Suponha que eu queira ordenar por essa data, DT2. Aliás, vamos começar por DT1. DT1 ela é uma data que já está no formato que aceita ordenação. Então, 2022, 11, aí 2022 é o formato gringo lá de datas, né? E esse formato ele aceita ordenação. Então, se eu quisesse ordenar, por exemplo, por ali DT1, né? Por DT1, ele vai ordenar. Você vai ver que vai ficar, ó, tá reverso, né? Então começa do maior para o menor. 2022, 20 do 4, 2022, 3 do 1, 2022, 2 do 1, 2022, 1 do 1, 2021, 2 do 1, 1995, 12, 29, que seria o dezembro aqui no caso, né? É isso mesmo. Então aqui, essa data funciona para ordenar, tá? Você não precisa fazer nada demais. Problema da data é essa data aqui, ó. Essa data DT2, que é a data que a gente utiliza aqui no Brasil. Esse tipo de data aqui, DT2, a gente vai ter problema com isso aqui, porque essa data não aceita ordenação, no caso, né? Não é que não aceita, né? É que, tipo assim, o Python não entende que um número, ele é maior que o outro aqui. Não sei se você lê esse número, pensando assim, ó. Olha, se eu fosse ordenar esse número, como que ficaria? Sem imaginar que isso é data, você não ia conseguir ordenar isso aqui corretamente, do jeito que realmente tem que ser. Então essa data a gente teria que converter. A gente poderia, sei lá, usar o próprio data, objeto de data do Python mesmo. Quer ver? A gente pode criar uma funçãozinha aqui, ó, def convert br date to utc, por exemplo, ou to object. E aí a gente recebe o date aqui via string, e aí a gente faz o seguinte, a gente, ó, como minhas datas aqui estão quebrando só com parênteses, sempre com parênteses, eu posso fazer isso aqui, é bem simples na verdade, date.split, e eu faço o split dessa date na barra, aliás, né, ali, e aí isso vai funcionar. Então eu posso pegar aqui splitted date, eu vou colocar só DT aqui no caso, só para ficar menor, para não ficar quebrando a linha e ficar fácil de ler, tá? Mas isso aqui vai me retornar uma lista com todas as quebradas de parênteses aqui, né? Como assim? Tipo assim, se eu tenho dois números aqui, e aí eu tenho um parênteses, isso aqui é um índice da minha lista. E aí ele elimina os parênteses, pega o segundo, isso é um outro índice da minha lista. Então ele elimina o outro parênteses, isso é o terceiro índice da minha lista. Significa que eu posso criar uma data agora, porque eu tenho o 1995 separado no índice 2, eu tenho o mês aqui no caso no índice 1 e eu tenho o dia no índice 0. E eu posso agora inverter isso, né? Eu vou te mostrar isso aqui agora. Então para eu inverter eu vou fazer from datetime import datetime. E aí eu vou passar esses números. Lembra, eu estou tratando uma string aqui no caso, né? Eita, convert date aqui no caso. Então, para eu gerar uma data, eu vou dar um return datetime. Eu vou criar uma data passando, e para cá eu tenho que passar, ó, o ano, o mês e o dia. Esses são obrigatórios, o restante aqui não é obrigatório. Então vamos lá, ó. Ano, mês e dia, vamos lá. DT, eu quero um ano. Lembra qual índice tá, ó? Se eu tô aqui, ó, eu tenho 0, 1, 2. Então, 2. E isso precisa ser um inteiro. Então eu vou colocar aqui um int, aqui no caso. Precisa ser um valor numérico. Beleza? Agora a mesma coisa, eu vou só copiar aqui, ó, e mudar os índices. Então, vamos lá, 2, 3, 1 e 0. Pronto, então isso aqui deve gerar uma data. Se eu passo assim, ó, por exemplo, fazer um pprint aqui para você, ó, pprint, no caso, convert date to br, e eu passar lá, ó, sei lá, 20 do 4 de 2022,
você vai ver que isso já deve gerar uma data se estiver tudo correto ali. Então já gerou ali, ó. Se você observar, ó, eu tenho uma date time 22/4/20. Já passando aqui, né, no caso. Então, beleza. Então a gente já tem um date time aqui. Ok, agora uma coisa que a gente pode fazer, aqui no caso, é usar essa função para fazer a ordenação. Então, por exemplo, se eu quero ordenar aqui, eu simplesmente passo as minhas datas nessa função. Posso tirar isso aqui e executando, ó. Agora sim a gente tem a mesma ordenação, ó, 2022 20 do 4, 2022 3 do 1, 2022 2 do 1, 2022 e assim por diante. Se eu tirar o reverse aqui no caso, a gente vai ter agora a data ordenada em forma crescente. Beleza. Outra coisa que a gente viu antes também, que a gente pode fazer aqui, deixa eu mover essa função. Não, já tá certo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é ter uma nova lista, né, no caso. Então, data 2, eu vou colocar um underline sorted, no caso, igual a mesma ideia. Data 2, aliás, sorted, data 2. Eu vou passar a minha key sendo a ordena, ou order data. E se quiser reverse igual a true, no caso. E aí, aqui a gente tem novos dados aqui. Nossa senhora, Siri gritando aqui. Vamos lá. Beleza, então agora a gente está ordenando pela data aqui. No caso, eu estou olhando a DT1 aqui, né? Eu estou, na verdade, ordenando pelo DT2. Mas são as mesmas datas aqui, ó. Então, por isso que eu não estou preocupado. Porque eu fiz questão de colocar a mesma data para ficar fácil, assim, de olhar, de observar. Beleza? O que está acontecendo aqui? Mas a gente tem a mesma informação aqui no caso, só que agora a gente tem uma nova lista com os dados desse dicionário. Muito cuidado quando você trabalhar com listas ou dicionários que tenham coisas internas que são dados mutáveis, tá? Igual aqui, eu tenho uma lista que é mutável e os dados internos, que são dicionários, também são mutáveis. O que quer dizer aqui, no caso, é que eu estou fazendo uma shallow copy. Quando eu faço uma nova lista aqui, eu estou fazendo uma shallow copy, beleza? Isso quer dizer que se eu alterar qualquer dicionário interno aqui de dentro de qualquer uma das listas, ele vai alterar nas duas, tá? Dá uma pesquisada no YouTube, no meu canal mesmo tem referência, shallow copy e deep copy, para você ter um entendimento melhor sobre isso, que eu já falei sobre isso tanto em JavaScript quanto em Python, beleza? Que isso acontece nas duas linguagens aqui, e outras também, beleza? Então é basicamente isso, eu queria falar para você da função sort e sorted aqui do Python. Beleza? Vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!